Olá, bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso de iniciação à flauta transversal. Nesse segundo módulo, nessa primeira aula, eu vou mostrar um pouco sobre a sustentação do corpo, sustentação da flauta, sobre a postura e algumas coisas desse tipo. Agora eu vou falar um pouco sobre a postura, certo? A posição do corpo, tanto em pé, depois eu vou falar um pouco como é que é sentado, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o nosso corpo, ele pesa, né? Certo? E esse peso, ele pode, com o tempo, causar dor na gente, pode acontecer algumas coisas. Então, a gente tem que procurar uma posição que a gente consiga aproveitar a força do próprio corpo, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem artes marciais, né? Que quebra assim um tijolo só com a mão. Pá, e quebra. Como é que acontece aquilo? Um princípio que eles aplicam é osso sobre osso, certo? A gente tem aqui nossa mão e quando a gente coloca osso sobre osso, a gente concentra uma certa energia num ponto só. Ele é como se transmitisse a energia de tudo naquele ponto. Se ele ficasse assim de lado, já não ia conseguir, certo? Isso daqui é um princípio que pode ser aplicado também na questão da postura ao tocar. Por exemplo, quando a gente vai posicionar nosso corpo, a gente tem que tentar fazer o máximo possível isso, osso sobre osso. Desde a ponta do pé, das pernas até a cabeça, certo? Então, o primeiro exercício que você pode fazer é, você coloca aqui sua perna na linha dos ombros, certo? Imagine aí, você está com o pé assim para frente, né? As pernas na linha dos ombros. E você vai fazer o seguinte exercício. Você vai jogar o seu corpo um pouco mais para, no caso, para a minha direita, né? Assim, ó. Você deixa o corpo ir. Aí volta. Depois você joga o corpo um pouco para a esquerda. E volta. Tenta sentir a tensão quando você faz isso, ó. Direita, esquerda. Agora um pouco para trás. Para trás. Isso, sente a tensão. Ok? Balança um pouquinho, direita, esquerda, para trás. Agora tenta achar o centro. Um ponto em que você não sinta que o seu corpo está querendo ir nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Tenta achar um centro. Certo? Um centro de equilíbrio. Vamos lá. E sempre olhando bem para frente, assim. Para mim, eu acho que esse ponto aqui seria um ponto interessante, ok? O que acontece? Quando eu faço isso, eu estou aproveitando esse princípio, né? De osso sobre osso. Depois vem a parte aqui pré-abdominal, né? Essa parte aqui que tem o cóccix, né? Que a gente chama. Então, você procura colocar um pouco para frente. O pessoal que faz pilates, essas coisas assim, eles geralmente têm conhecimento bem grande sobre essas musculaturas, né? Então, você pode pegar aqui nessa parte e fazer esse movimento aqui, ó. Um pouco para frente. Certo? Isso faz com que alinhe um pouco mais atrás aqui nas costas. Ó, você tá assim, depois você faz assim, ó. E equilibra o corpo um pouco para frente. Não vai ficar 100%, né? Você pode também fazer um exercício na parede. Você se coloca na parede e você vai tentando alinhar. Tem uma dica. Quanto mais você dobra o corpo assim, ó, por exemplo, se você dobra o corpo assim, ele tende a ficar mais reto, certo? Quando você está na parede, né? Então, o ideal é que a gente consiga desdobrar e tentar manter ainda levemente reto aqui, tá bom? Então, procure sempre fazer isso, equilibrar as pernas, começa desde dos pés até a ponta da cabeça, olhando sempre para o horizonte e tentando manter uma posição em que o seu corpo não fique nem muito tentando cair para frente nem para trás. Você já equilibra aqui, ok? Agora eu vou pegar minha flauta para a gente fazer já pensando com a flauta. Aqui minha flauta, tá bom? Então agora vamos pensar com a flauta, certo? O que acontece? Imagine que você está aqui equilibrando alguma coisa, pode ser uma vassoura ou não sei, uma coisa assim alta, é difícil de equilibrar, né? Se você coloca um peso, o que acontece? Ela vai cair para frente ou para trás, certo? Se você tiver realmente um ponto de equilíbrio. Então o que acontece? Lembra dos pés que eu falei? Os 3 pontos? Imagine que aqui é seu pé, ó. Atrás e 2 pontos na frente. Esses 3 pontos é o que faz o equilíbrio de tudo. É como se fosse nossa base mesmo. Então, coloque a sua flauta bem próximo do seu corpo. Assim, ó.
ok? Agora tente buscar o equilíbrio com esse peso a mais. Ok? Agora você vai subindo levemente a flauta, assim, ó. Sobe ela pelo corpo. Ok? Vai colocando os dedos. E ao tirar a flauta e posicionar no sentido de tocar, você vai tentando compensar esse desequilíbrio, né, que a flauta pode gerar, já com os pés. Você compensa, você direciona um pouco mais, ou para trás ou por 2 pontos da frente. Você já compensa com os pés. Então você tem que ativar essa musculatura. Porque se você tivesse relaxado, ia acontecer isso aqui, ó. Você ia cair para frente. Porque você vai causar um desequilíbrio, que a flauta pesa. Os seus braços também. Se você está equilibrado perfeitamente, você estende o braço, seu corpo deveria ir para frente. Ou deveria ir para trás. Tá bom? Então, você tem que ficar consciente disso, certo? E tentar compensar. Aí não deixa o corpo nem ir para frente, nem para trás. Certo? Daqui, o que você faz? Você gira o seu pescoço para a esquerda. Você vai olhar para o porta-lábio do vocal. Ok? Pode girar o corpo levemente para a esquerda, levemente, o pescoço bem mais que o corpo. E depois você pode observar que o meu cotovelo direito, ele está aqui, ó, bem à frente das minhas costelas, né? Ó. Parte torácica, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante. Agora eu vou trazer a flauta até mim em formato de arco, como se fosse uma alça de um balde, assim, ó. Você observa que eu estou olhando agora não para a câmera, mas eu estou olhando para lá, para a esquerda. Esse fenômeno, ele é natural e é importante que assim aconteça na flauta. Ah, professor, mas você ficou na postura que você está falando que é a postura ideal, né? Mas você ficou olhando para a esquerda. Mas se o público estiver aqui na frente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou olhar para o público? Vou ficar olhando sempre para a esquerda? Para a minha esquerda, no caso, né? O que você faz? Você compensa. Se você sabe que já tem uma inclinação mais ou menos de 45 graus, quando você toca a flauta, certo? O que você faz? Você já se posiciona 45 graus para a direita. Aqui. Tá bom? Agora você refaz todo o processo. Faz a flauta até aqui. Estica os braços, tentando compensar o desequilíbrio que vai gerar. Agora você olha para a flauta, ó. Eu estou olhando para a câmera. Agora eu vou e trago a flauta até minha boca, o bocal aqui. Tentando deixar o cotovelo aqui à frente da parte torácica aqui, né, das costelas. Agora, eu estou olhando para a câmera, que poderia ser o público, né? Estou olhando para você, né? E também estou seguindo todas as recomendações que eu tinha te falado. Então, o flautista, ele nunca deve se posicionar de frente, assim, 100%. Para poder ele ficar realmente bem correto, ele tem que posicionar 45 graus, sentido horário, do que ele quer olhar. Se fosse a cadeira, seria a mesma coisa. Já vou fazer com a cadeira. Mas a cadeira tem que estar um pouco inclinada e a gente olha para lá. Ó, montei minha partitura. Não precisa ser exatamente 45 graus, pode ser um pouquinho menos. Mas você vai sabendo, você vai sentir para você como é que é. Ok? Pronto. Agora eu estou sentado, você pode estar vendo, né? O importante é que você deve sentar na ponta da cadeira, certo? Eu até depois que me sentei, eu me movimentei um pouco. Por quê? Porque aqui você tem as pernas um pouco mais livres, né? E sempre pisando os 2 pés no chão, da mesma forma que como se estivesse em pé. A diferença é que quando a gente está em pé, a gente vai compensar isso nos pés, né? Naquela questão que eu falei do equilíbrio. Aí sentado você vai se movimenta aqui. Sentado chega até a ser um pouco mais fácil. O que acontece? Mesma regra. Para posicionar a flauta, você vai esticar os braços. Você pode digitar aqui todas as chaves na flauta, acho que fica mais fácil. Você estica bem os braços, deixa eles bem retos assim, ó. Estou olhando para você, tá bom? Agora eu vou olhar para o porta-lábio do bocal da flauta.
Meu pescoço girou, mas meu corpo continuou lá. Agora o que eu faço? Eu vou trazer o porta-lábio em direção à minha boca, mas sem mexer tanto com a posição dos cotovelos. Ó, eles mexem, mas não é tanto assim. O que acontece? Eu estou olhando agora não para você, né? Mas eu estou olhando levemente para a esquerda, 45 graus para a minha esquerda. Mesma coisa de quando a gente estava em pé. Então, o ideal é que eu posicione a minha cadeira um pouco para a direita, para poder compensar esse ângulo. Então, eu vou fazer isso agora. Ó, esse aqui é o ideal. Se eu for tocar numa orquestra, numa banda, esse é o ideal. Eu posiciono aqui. Pronto, agora eu já posicionei minha cadeira na posição ideal, né? Um pouco, quase 45 graus em relação aonde eu quero olhar. Por exemplo, tem um público aqui na minha frente, tá bom? Ou tem você aqui. Então, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, eu estico meus braços, deixo eles bem esticados, inclusive essa parte do cotovelo aqui bem esticada. Agora eu vou olhar para o bocal da flauta, ok? Olhei, ó. Também estou olhando para você. Agora o que eu faço? Eu vou trazer o bocal da flauta até a minha boca, mas tentando manter a posição dos cotovelos. Não precisa ser 100%, manter um pouco, né? O movimento é como se fosse um movimento de arco de balde. Assim, ó. Traz essa minha boca. Aí eu posso mexer meu corpo. Importante é que o cotovelo esteja à frente dessa região aqui torácica, né? Ok? Então, esse é o ideal. Se você está tocando numa orquestra, numa banda, onde for, o flautista deve posicionar a sua cadeira um pouco para a direita em relação a onde ele quer olhar. Em média, 45 graus para a direita. Se o maestro está ali, você coloca a sua cadeira um pouco para cá, assim. Tá bom? Esse é o ideal para flauta transversal. Cada instrumento tem a sua particularidade de postura, né? Então, é isso. Agora a gente vai falar sobre a questão da flauta. Vou falar mais alguns detalhes sobre como sustentar a flauta. Já até falei um pouquinho no nosso primeiro módulo, na segunda aula, mas eu vou reforçar para vocês, que é muito importante. Por exemplo, sobre a postura correta dos dedos, né? Ah, professor, como é que eu coloco os dedos? É muito comum estudantes de flauta posicionar os dedos assim, ó, passando da chave da flauta. A postura correta dos dedos na flauta tem que ser uma postura mais redonda, certo? Por exemplo, ó, observe bem que nossos dedos eles têm tamanhos diferentes, ó, bem diferentes. O mínimo, o indicador, o anelar e o médio aqui, ó, são bem diferentes. Como é que eu vou colocar esses dedos para que eles cheguem no mesmo tempo nas chaves, se eles têm tamanho diferente? Eu vou fazer o que a gente chama de arco, como se fosse um arco. Eu crio um círculo aqui dentro e eles vão obedecendo esse círculo, certo? Isso já é uma técnica moderna já de fazer. Então, os dedos têm tamanho diferente, mas quando eu crio um arco aqui, como eles estão seguindo o mesmo arco, então eles vão chegar no mesmo ponto. Eu vou criar esse movimento aqui. Se você pegar numa bola, ou você pegar no seu próprio braço assim, ó, você tem mais ou menos essa postura aqui. Você pode também pegar uma laranja na sua casa, talvez até uma garrafa dê certo. Tá bom? Ó, essa postura aqui. Também, se você começar a andar um pouquinho, deixar suas mãos bem relaxadas, você relaxa a mão, aí você anda um pouquinho pela casa, aí você pega e faz aqui estátua, né? E observa a sua mão. Levanta ela. Ela vai estar um pouco assim, certo? Essa postura, ela é natural. A gente tem costume de fazer ela. Essa postura, ela deve ser transferida para a flauta, o máximo possível que você conseguir, né? Falo possível no sentido de que quando você coloca a flauta, às vezes não é tão fácil de você transferir essa naturalidade para a flauta, mas vá tentando até ficar mais parecido com o natural.
Então, trazendo isso para cá, o que acontece? Os dedos eles não devem passar as chaves. Eles devem ficar sobre as chaves. E tentar fazer essa postura redonda, né? Certo? Isso aqui não é tão fácil de visualizar. Mas é isso. Você pode fazer até assim, ó. Você pega na sua mão, traz essa postura para cá e tenta adaptar a flauta. Os dedos sempre em cima das chaves. Isso vale para as duas mãos. A mão esquerda ela tem uma configuração um pouco diferente, mas ainda chega a ser um tipo de arco, né? Não é um arco tão redondinho como esse aqui, mas ainda chega a ser um tipo de arco. Ok? Então isso é muito importante sobre a questão de segurar a flauta, sobre a postura dos dedos, né? Outra coisa é sobre a sustentação da própria flauta, né? Lembra dos pontos que eu falei? Tem o polegar aqui da mão direita, fica geralmente entre a quarta e a terceira. Não existe um ponto exato, a gente tem que tentar sentir em relação à sua mão inteira. Aqui também, o indicador da mão esquerda. Essa junta aqui, ó, a gente tem articulações, né? Na verdade, articulações. Ó. Cada articulação dessa aqui liga dois pontos, dois ossos, né? Do nosso dedo aqui, ó. Aí você vai procurar aqui a terceira articulação e logo após ela tem esse ossinho aqui. Esse ossinho aqui é onde deve ficar o indicador. Você deve procurar um local entre essas duas chaves aqui da flauta, as duas primeiras chaves aqui. A gente chama de chave de si. Colocou essa articulação ali, aí você deve procurar repousar seus dedos sobre as chaves aqui, ó. Tentando manter ele sempre sobre as chaves, né? Sobre esse orifício que tem aqui. E não assim, ó. Tá bom? Fez isso, colocou aqui o apoio do polegar. Colocou esse apoiozinho que a gente chama de o arco, né? Como se fosse o arco de violino. Trouxe para a boca aqui. Ó, eu já estou posicionado para lá, então já estou na postura aqui, ó. Pode tocar a nota sol tranquilo, que você não vai derrubar a flauta. Algumas pessoas colocam o polegar da mão direita meio que sustentando a flauta. E outras mais empurrando a flauta. Eu gosto de fazer mais empurrando a flauta. Bom? E isso aqui, essa parte do braço, é um pouco inclinado, porque aí você transfere a força, serve de amortecedor, né? Quando eu faço assim, ó, eu transfiro a força para o amortecedor e não para a flauta, né? Então eu não crio um. Então é isso. Revise bem essas questões de sustentação do corpo, da flauta, vai te ajudar muito a não desenvolver muitos vícios, certo? Ao tocar a flauta transversal. Então, agora eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam e têm dúvidas sobre a questão da afinação na flauta, né? A primeira pergunta é sobre a frequência da afinação, tá bom? Talvez você não tenha tido ainda essa dúvida, né? Mas com certeza em algum momento você vai ter ela, que é sobre a questão da frequência da afinação. A gente afina em 440 ou afina em 442? Você pode estar baixando no seu celular gratuitamente um metrônomo, certo? Eu tenho aqui um metrônomo. Esse metrônomo aqui, eu gosto bastante dele, é gratuito, certo? Sound Concert. Tem outros também, você pode usar outros. Esse é bem bom para afinar instrumento de sopro. E você pode configurar, sempre configure a flauta, principalmente quando for tocar com outros instrumentos de sopro, com a própria flauta, 442, tá bom? Com 442 é a afinação padrão daqui do Brasil, né? E outros países também, certo? É importante que a gente afine 442. O que quer dizer isso? É uma pequena diferença. Se a nota vai ficar um pouco mais aguda, um pouco mais grave, mas é muito pouco mesmo, a diferença é muito pouca, certo? Existe outra questão de afinação na flauta, certo? A flauta é um instrumento que a gente chama de instrumento semi-temperado, certo? Ele não é 100% temperado. O que quer dizer isso? Por exemplo, um piano. Um piano você toca ali e vai sair aquela nota. Ou um teclado, né? Você não tem que afinar a nota, você tem que fazer outras coisas. E também é difícil, né? Mas você não tem que trabalhar com a questão de afinação. Um violão, você tem que afinar, só que você afina antes, e não durante o tocar. Depois que você afinou, você toca ali. Então ele acaba sendo um instrumento já temperado. A flauta, ela tem as notas. Quando você toca aqui, vai sair próximo de um lá. Só que pode sair meio tom abaixo, meio tom acima, dependendo da forma que você toca. E isso daí, para música, já é muito. Desafinar meio tom já é demais, certo? Então, assim, a gente tem que
procurar desenvolver maneiras de afinar o instrumento. Existem vários níveis da afinação. Primeiro que eu vou falar para vocês é a afinação fixa, certo? É a afinação dentro do bocal aqui, ó. A gente tem o bocal da flauta, aqui a gente tem essa parte que a gente chama de coroa, certo? Essa coroa ela pode ser tirada. Eu não aconselho que vocês mexam muito aqui se não souber. Ó, essa aqui é a coroa. E aqui dentro a gente tem essa parte aqui que é o stopper, né? Tem uma rolha, né, também aqui dentro. E essa rolha aqui, ela vai determinar a afinação da flauta. Você pode colocar ela mais para cima ou mais para baixo, certo? Quanto mais perto aqui, a flauta vai ficar menor e mais aguda. Quanto mais longe, vai ficar maior e mais grave. Então, existe até uma varetinha que você pode estar depois usando, que você vai colocar na flauta. Tem 3 marcas, né? Tem que manter aqui o meio do bocal, você olha, tem que estar mesmo no centro, certo? As questões que é mais fácil a gente aprender fazendo, né? Não é tão fácil assim de falar assim só na internet, mas você já tem uma leve ideia de como é que funciona, certo? Então, assim, procure não mexer aqui dentro. Procure deixar essa afinação fixa, não fica mexendo muito nela não, certo? Eu vou falar agora sobre outras questões de afinação também. Um outro conceito de afinação que a gente pode fazer também é a afinação que a gente usa mexendo do bocal para o corpo da flauta. Você pode ver que aqui, ó, quando eu monto a flauta, eu passo por um caminho muito grande aqui, daqui para cá. Essa distância, ela serve justamente para você afinar, certo? Se eu tocar um Lá com a flauta, coloquei só um pouquinho aqui, ó, vou tocar um Lá. Certo? Agora eu vou fechar todinho. Viu a diferença? Parece outra nota, né? Porque subiu ali muito mesmo, certo? A afinação subiu muito. Então, isso aqui é muito relevante ao afinar a flauta. O que a gente faz, professor? Agora a gente vai afinar usando o afinador que eu lhe falei, certo? Vou trazer aqui a minha estante um pouquinho para perto de mim, vamos pausar. Um pouquinho mais perto aqui. Ó, você coloca o afinador na sua frente, tá bom? Não coloque assim, dê uma distânciazinha, não sei, uns 50 centímetros. Ou então na estante, né? Se você tiver uma estante de partitura. E você vai tocar a nota Lá em 442 e você vai reparar que o afinador ele tem um ponteirozinho, né? Ele vai ficar ou para baixo, ou no centro, ou para cima. Tente deixar sempre o nome da nota verde. Geralmente quando está no centro, pode ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Não se preocupe tanto com essa precisão, mas tem que ficar dentro, certo? Dentro e próximo do centro. Por exemplo, vou tocar um Lá aqui desafinado. Ele está acima do ponteiro, certo? Eu percebi que ele está um pouco acima. Como é que eu posso fazer para afinar isso? Você pode diminuir o tamanho da flauta, certo? Que é o mais comum, ok? Mas tem também outras formas. Você pode mexer nesse ângulo aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz um pouquinho para dentro ou para fora da flauta. Eu recomendo que você não feche muito, porque geralmente quando você fecha muito, você fecha mesmo o som da flauta. Mas também pode acontecer de você colocar a flauta aberta demais, né? Assim, por exemplo. Está aberto demais, então fecha um pouquinho. Ok? Tem todas essas variações. Então vamos tentar afinar utilizando só essa abertura aqui do bocal para o corpo. Ó, tá um pouquinho alto, então vou abrir mais. Ficou um pouquinho baixo, vou fechar só um pouquinho. Pronto, agora ficou do jeito que eu queria, certo? Então o que eu fiz? Eu fui fechando, abrindo um pouquinho aqui até chegar na nota. Geralmente a gente faz o quê? A gente afina uma nota na flauta mexendo aqui.
E as outras notas a gente tem que afinar usando realmente a mão, né? Porque você não pode ficar tocando e mexendo na flauta. Você afina um para ter uma referência padrão da flauta. E as outras notas você tem que afinar fechando ou abrindo um pouquinho a flauta. Mas sempre obedecendo aquelas regras de não fechar demais nem abrir demais, porque você vai mexer no timbre do instrumento. Vai ficar feio o timbre, né? Então é isso. Algumas dicas para vocês sobre afinação, certo? Primeira dica, quando você for tocar, tente tocar uma nota longa, certo? Uma nota demorada assim, ó. Para você ver direitinho o metrônomo e toque essa nota sem vibrato, certo? Vibrato é quando você faz assim na flauta, como se você estivesse sorrindo. Quando você sorri, você mexe muito essa região aqui, abdominal. Tenta deixar a nota reta, som liso. E não vibrando. Isso vai atrapalhar de você perceber a afinação. Até o metrônomo também não vai perceber muito bem, o afinador, né? Outra coisa é não ficar apontando a flauta muito para cima e nem muito para baixo. Tem gente que vai afinar e faz assim, ó. Ou então assim. Isso vai influenciar na afinação. Você percebeu que ficou bem diferente, ó. Mais grave. Agudo. Afine da maneira que você vai tocar realmente. Se você vai tocar assim, olhando para o maestro, olhando para a partitura, então afine olhando para a partitura, assim. Viu? É a posição que eu vou tocar. Eu simulei como se eu fosse tocar, só para você ver a questão. Então é isso. O ângulo do sopro influencia muito na afinação e todas as questões que eu falei, né? Afinação aqui, não mexer aqui. A questão do braço esquerdo. A gente pode colocar a flauta mais para fora, mexendo o braço esquerdo ou mais para dentro. Esse conceito você vai usar mais para afinar depois outras notas. É um nível de afinação um pouco mais avançado que a gente pode ver posteriormente. Então use o afinador, procura afinar uma nota e sempre seguindo essas regras. Nem olhar muito para cima, nem muito para baixo, sempre certinho. Então, boa sorte com o estudo da flauta e a gente se vê na próxima aula.